Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora um novo assunto estudando a função modular. Só que é o seguinte, para que nós possamos estudar e compreender bem a função modular, nós temos que entender primeiramente o que é o módulo de um número real. Então, essa aula aqui, o foco será que você entenda, ou seja, eu explique a você o que é o módulo de um número real. Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui, ó. Então, olha só, pessoal, módulo de um número real. Diz o seguinte, ó, o módulo ou valor absoluto, então, primeira coisa aqui, ó, módulo e valor absoluto, pessoal, é a mesma coisa, tá? Então, pode aparecer a palavra módulo ou valor absoluto. Vamos começar de novo, olha só. O módulo ou valor absoluto de um número real x, que representamos por, olha só como é que nós representamos o módulo aqui, ó. Tá? Isso aqui, então, é módulo de x, tá? Ele é definido através da seguinte relação. Então, nós temos essa relação aqui embaixo que vai definir o módulo de um número real. Diz assim, ó, o módulo de um número x será exatamente igual a ele mesmo, tá? Isso se acontecer do x ser maior ou igual a zero. Pessoal, maior ou igual a zero significa que o número x aqui ele pode ser positivo ou exatamente o zero. Aí o módulo dele será ele mesmo, ok? Agora, olha só, o módulo de x será igual a menos o x, ou seja, será o oposto do número que está aqui dentro. Isso se acontecer desse número x aqui, ó, ser um valor menor do que zero, ou seja, um valor negativo. Pessoal, o que a definição está dizendo é o seguinte, o módulo de um número x será ele mesmo caso esse número x seja um número positivo ou igual a zero. Agora, se esse número x for um número negativo, ou seja, menor do que zero, o módulo desse número x será menos x, ou seja, o oposto do número x. Beleza? Ferreto, não entendi muito bem isso daí. Meu amigo, vamos fazer alguns exemplos agora e você vai entender tudo o que está sendo dito nessa definição. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, pessoal, vamos a alguns exemplos. Número 1 diz o seguinte, ó, calcule o valor de. Aqui nós temos no item A 2 vezes o módulo de 3. Vamos abordar a definição aqui, ó. Olha só, nós temos que aqui dentro é um número 3. Esse número 3 é o que, gente? É um número positivo. Quando nós tivermos aqui o módulo de um número positivo, o que acontece mesmo? Olha aqui em cima, ó, o módulo de um número positivo, o valor desse módulo será o próprio x, ou seja, o próprio valor que está ali dentro. Ou seja, nós temos que isso aqui é igual a 2 vezes o módulo de 3, então, é o próprio valor 3 que está ali. Ok? Então, 2 vezes 3, o resultado é 6. Beleza? Agora é o seguinte, ó, no item B, nós temos módulo de menos 4. Reparem que o menos 4 aqui, ó, é um valor o quê? É um valor negativo. E quando nós tivermos esse x aqui, ó, sendo um valor negativo, ou seja, menor do que zero, o módulo desse valor x será o quê? Menos esse x. Então, vem aqui, ó, esse módulo aqui, ó, se o menos 4 é um valor negativo, o resultado deste módulo será menos quem? Menos quem está ali dentro, ou seja, menos o 4, ok? A mesma coisa acontece aqui, ó, ou seja, nós temos mais somado com quem? Módulo de menos o 2, pessoal. Menos o 2 é o quê? É um valor negativo. Então, nós vamos ter o quê? O módulo de menos 2 será o quê? O menos quem? O menos 2, que é o valor que está dentro do módulo. Ok? Vamos colocar aqui um parênteses, ó, só para não ficar o mais e o menos junto ali. Então, nós vamos ter o quê? Menos o menos 4, isso aqui será mais 4. Tudo bem? Agora, aqui dentro do parênteses, olha só, menos com menos 2, isso aqui não será 2? Ou seja, será mais, e o resultado disso daqui a gente sabe que é 2. Ou seja, mais o 2, o resultado é 6. Pessoal, olha só, claro que muitos de vocês estão acostumados a fazer o seguinte, módulo de menos 4, o resultado é 4. Módulo de menos 2, o resultado é 2. Então, 4 mais 2
6 o resultado. O que eu fiz aqui, pessoal, eu só expliquei bem o porquê, tá? Utilizando a definição, o porquê que o módulo de menos 4, o resultado é 4. E o porquê que o módulo de menos 2, o resultado é 2, tá? Isso através da definição que nós vimos anteriormente. Beleza? Agora vamos fazer um pouco mais dinâmico e não vamos ficar analisando tanto essa definição aí, a não ser em questões mais adiante que nós vamos ter que analisá-la. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Vamos descer um pouquinho aqui, ó. E vamos ao item C, que diz o seguinte, ó, módulo de menos 3. Pela definição, gente, nós vimos então que isso aqui fica exatamente o 3. Isso porque o oposto desse número negativo, menos 3, é o 3. Agora, o 8, como é um valor positivo, o módulo de 8 é o próprio número 8. Então, nós vamos ter aqui 3 menos este 8 aqui, o resultado é menos o 5. Tudo bem? Olha o item D aqui, nós temos módulo de menos 7 mais o 2. Pessoal, primeiro resolva o que está dentro do módulo. Nós temos menos o 7 mais o 2, isso aqui fica módulo de menos o 5. Concorda comigo? E módulo de um número negativo fica exatamente o oposto dele. O oposto de menos 5 é 5, que está aqui. Beleza? Vem comigo agora aqui, ó, no item E, que diz o seguinte, módulo de menos 5 que multiplica, tá? O menos 8. Isso aqui será quanto? Olha só, será módulo, pessoal, resolve aqui, ó, menos o 5 vezes o menos 8, isso aqui dá 40. Então, ficamos com módulo de 40, o resultado é o próprio número 40, ok? Agora vamos à questão de número 2, que diz o seguinte, olha só, calcule o valor dos seguintes módulos. O item A fala assim, ó, módulo de 5 menos o x quando o x for igual a 8. Então, no lugar do x aqui, ó, nós vamos colocar o número 8, ok? Como é que vai ficar isso aqui? Ó? Vai ficar, então, que módulo de 5 menos o 8, fechamos aqui. Quanto é que dá isso daqui? Isso aqui será módulo 5 menos o 8, isso é menos o 3. E módulo de menos 3, o resultado é 3 positivo, devido à definição, ok? Agora, pessoal, desce aqui, ó, e vamos para o item B, que diz o seguinte, ó, módulo de 5 menos o x com o x maior do que 5. Pessoal, olha para mim aqui, ó. Neste item B, está sendo colocado que o x é um valor maior do que 5, ou seja, ele pode ser 6, 7, 8, 100 e por aí vai, ou seja, ele é maior do que 5. Colocando ali, olha só aquela expressão ali, ó, colocando um x maior do que 5. Por exemplo, o x igual a 6. Concorda que fica 5 menos o 6, isso dá menos 1? Se for um x igual a 7, fica 5 menos o 7, vai dar menos 2? Concorda comigo? Ou seja, para um valor de x que for maior do que 5, você concorda comigo que aquilo ali tudo será um valor negativo? Concorda? E como é que fica mesmo um módulo de um número negativo? Fica o oposto desse número, beleza? Cuidado isso daí, tá? A gente tem que fazer essa análise nesse item, beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, como eu falei, pessoal, pegando um x que é maior do que 5 e substituindo aqui, ó, certamente nós teremos aqui dentro desse módulo um valor negativo, ou seja, menor do que 0. Aí o que acontece mesmo? Acontece que o módulo de 5 menos o x será o oposto de quem está aqui dentro. Quem está aqui dentro mesmo? O 5 menos o x. Tudo bem? Esse negativo, então, vem da definição. Já que isso aqui será um número negativo, o módulo de um número negativo é o oposto desse número aí. Beleza? E como é que fica isso aqui? Ó? Negativo na frente do parênteses, troca o sinal de todos os elementos que estão aqui. Então, nós vamos ficar com menos o 5 e menos o menos x fica mais x. Ok? Então, módulo de 5 menos o x é igual a menos o 5 mais x, isso quando x for maior do que 5. Beleza? Agora, repare o item C aqui. Ó. Nós temos novamente ó, módulo de 5 menos o x, só que agora o x pertence aos reais. Tá? O x ele pode ser qualquer número. Pessoal, agora é o seguinte, ó, ele está dizendo que o x pertence aos números reais. Imagine, por exemplo, um x igual a 10. Ficaríamos com 5 menos o 10, o resultado fica menos o 5. Ou seja, ficamos com o módulo de um número negativo.
Concorda comigo? Agora imagina um x igual a menos o 10. Quanto é que fica? Fica 5 menos o menos 10. Vai ficar 5 mais 10, ou seja, 15. E isso trará o módulo de um número positivo. Então, o que nós temos que fazer aqui, pessoal, é analisar o sinal daquela expressão 5 menos o x. Como é que a gente faz isso? Vem comigo aqui, ó. Aí, pessoal, o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Considerar esse 5 menos o x uma função. Por exemplo, uma função f de x. Ou seja, a função f de x está sendo representada por 5 menos o x. Por que isso mesmo, Ferreto? Nós vamos fazer a análise do sinal dessa função, tá? Vamos colocar aqui assim, ó, por exemplo, o eixo x, tá? E perceber o seguinte. Aqui nessa função, nós temos a representação de uma função do primeiro grau. Beleza? Isso porque o expoente do x aqui, ó, é o expoente 1. E o gráfico de uma função do primeiro grau, a gente já viu que a representação é uma reta. Neste caso aqui, nós temos o coeficiente do x, um valor negativo. Isso significa que o gráfico é representado por uma reta decrescente. Beleza? Agora, o próximo passo é nós identificarmos o ponto onde essa reta intersecta aqui o eixo x. Como é que a gente faz isso? Nós pegamos a função, ou seja, o 5 menos o x, e igualamos a zero. Quando nós pegamos uma função e igualamos a zero, pessoal, o que nós estamos fazendo é descobrindo a raiz, ou seja, aonde o gráfico intersecta o eixo x. Resolvendo isso daqui, pessoal, ou seja, passando menos x para o lado direito, ele fica positivo e nós vamos ter, então, que o x é exatamente igual a 5. Ou seja, o ponto de intersecção aqui é o 5. Agora, repare o seguinte, ó, fazendo análise do sinal. Reparem que para valores menores do que 5, nós teremos a função aqui, ó, acima do eixo x. Ou seja, para esses valores de x aqui, ó, nós temos a função sendo positiva. Agora, para valores de x maiores do que 5, nós temos o gráfico abaixo do eixo x. Ou seja, para esses valores de x aqui, nós temos, então, a função sendo negativa. Então, pessoal, para valores de x que são menores do que 5, nós temos a função sendo positiva. E o módulo de uma função positiva é a própria função. Tudo bem? Isso eu estou trabalhando com a definição. Agora, se nós pegarmos o valor de x que é maior do que 5, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a função sendo negativa. E o módulo da função negativa é o oposto dessa função, ou seja, será menos f de x. Ok? Vem comigo aqui, ó. Então, pessoal, vamos à resposta. Olha só. O módulo de 5 menos o x, isso aqui será igual... Olha só, vamos colocar a resposta de uma sentença. Isso aqui será igual ao próprio 5 menos o x, isso se acontecer do x ser menor ou igual ao 5. Ferreto, por que igual a 5? Olha só, se nós colocarmos o x igual a 5 aqui, nós vamos ficar com 5 menos o 5 dá zero. E o módulo de zero é o próprio valor zero, tá? Então, nós temos x menor ou igual a 5. Agora, esse módulo aqui, ó, será o oposto. Qual é o oposto de 5 menos o x? Troca o sinal de tudo. Então, ficará menos o 5 mais o x, tá? Isso se o x for maior do que 5. Olha o que nós vimos aqui, ó. Se o x for maior do que 5, nós vamos ter a função sendo negativa. E a função sendo negativa, o módulo de 5 menos o x será igual a menos, ou seja, o oposto de quem? De 5 menos o x, o que está dentro do módulo, né? O oposto daquilo ali. Isso aqui é igual a quanto? Será menos o 5, e esse menos com esse menos fica mais o x, ok? Tem menos aqui, ó. Beleza? Ou seja, menos 5 mais o x que está aqui. Certo? Então, pessoal, por nós termos ali o x pertencente aos reais, o módulo de 5 menos o x, o resultado foi uma sentença. Isso por quê? Porque se o x for menor ou igual a 5, nós teremos a função positiva. E o módulo da função positiva, como eu já falei, é a própria função. Ficou, então, 5 menos o x. Agora, se nós pegarmos o valor de x que seja maior do que 5, reparem que a função ficou negativa. E o módulo de um número, nesse caso dessa função negativa, será o oposto dela, ou seja, menos
a função. Então, nós temos ali menos o 5 menos o x. E aquele negativo troca o sinal dos elementos que estão no interior do parênteses, resultando, então, menos o 5 mais o x. Beleza? Vamos para a próxima? Vem comigo aqui. Ó. Olha o item D. Nós temos agora o seguinte, ó, nós temos a soma aqui de dois módulos e diz o seguinte, com o x menor do que 2, tá? Pode ser 1, pode ser 0, menos 1, menos 2, inclusive em números decimais, tá? Reparem nesse módulo aqui, ó, pessoal. Nós temos módulo de x menos o 5. Esse x menos 5 será maior ou igual a 0 somente se o x for maior ou igual a 5. Concorda comigo? Agora, se nós temos aqui ó, um x menor do que 2, nós temos então que tudo isso daqui, ou seja, o x menos o 5, assumirá um valor negativo. Beleza? Concorda comigo? Agora, olha a análise desse lado de cá. Nós temos módulo de x menos o 2. Para que nós tenhamos aqui o x menos 2 maior ou igual a 0, nós temos que ter aqui um x maior ou igual a 2. Pode ser 2, 3, 4, inclusive os decimais. Beleza? Agora, colocando um x aqui, ó, que é menor do que 2, como está sendo dito aqui, ó, concorda comigo que aqui também nós teremos um resultado negativo? Beleza? Agora, olha só, módulo de um número negativo, já que isso aqui é negativo, como é que fica mesmo? Isso aqui vai ficar o oposto dele, ou seja, o oposto de x menos o 5. Fechamos parênteses. Agora, o módulo desse número aqui, ó, que também nós vimos que é negativo. Então, o módulo disso daqui será, então, o oposto dele, que é quanto? X menos o 2. Ok? Agora, olha só, quanto é que fica isso aqui? Ó? Negativo na frente de parênteses troca o sinal de todos os elementos. Então, nós vamos ter aqui ó, menos o x e aqui nós vamos ter mais o 5. Negativo na frente de parênteses, novamente, vamos ter menos o x e aqui mais o 2. Agora, repare o seguinte, ó, o que nós temos aqui ó, é uma adição entre esses dois termos. Então, somando isso daqui, ó, quanto é que ficará? Olha só, vamos colocar um parênteses aqui, e o resultado será quanto? Olha só, esse menos x somado com menos x, isso dá menos o 2x. Agora, esse 5 somado com este 2, o resultado é 7. Então, temos o menos 2x mais 7 como resultado para esse módulo aqui com x menor do que 2, ok? Agora, desce comigo aqui, ó. Vamos ao item E, que diz o seguinte, ó. Nós temos a mesma situação, tá? Módulo de x menos 5 somado com módulo de x menos 2. Só que agora nós temos aqui o x pertencente aos reais, tá? Então, nesse caso, pessoal, o que nós temos que fazer é a análise do sinal de cada um daqueles módulos ali. Considerando o x menos 5 e o x menos 2, duas funções distintas, ok? Vem comigo aqui, ó. Então, vamos começar aqui, ó, o x menos o 5, vamos considerar ser a função f de x. Enquanto que o x menos o 2, vamos considerar a função g de x. Beleza? Vamos copiar aqui. Ó. Então, f de x é a função que está sendo representada por x menos o 5. Enquanto que g de x, aqui do lado, ó, g de x é a função que está sendo representada por x menos o 2. Beleza? Agora, o próximo passo, pessoal, é nós analisarmos aqui ó, o sinal de cada uma dessas funções. Coloquei aqui a reta horizontal para identificar, ou seja, para representar o eixo x, que é o eixo das abscissas, tá? Olha aqui a função f de x, nós temos uma função do primeiro grau, onde o valor 1 aqui é o coeficiente do x, é um valor positivo, né? O nosso coeficiente angular é positivo, isso significa uma reta que é crescente. Beleza? Agora, se nós pegarmos a função x menos o 5 e igualarmos a zero, nós vamos descobrir a raiz. Neste caso, passando o menos 5 lá para o lado direito, fica então positivo, ou seja, x igual a 5. Então, exatamente aqui no x igual a 5, é onde essa reta está intersectando aqui o eixo das abscissas. Beleza? Agora, fazendo estudo do sinal, olha só. Para valores maiores do que 5, nós temos essa função sendo positiva. E para valores menores do que 5, nós temos a função sendo negativa, porque o gráfico encontra-se abaixo do eixo x. Tudo bem até aqui? Agora, olha só, vamos fazer o estudo do sinal aqui da função g de x.
Novamente, na função g de x, nós temos aqui o coeficiente do x sendo o valor 1. Se é um valor 1, é um valor positivo, então nós temos aqui o gráfico, ou seja, a reta, cruzando o eixo x na forma ascendente. Beleza? Agora, identificando a raiz, ou seja, pegando x menos o 2, que é a função, e igualando a zero, concorda? Nós vamos descobrir que x é igual a 2, ou seja, nós temos o gráfico ali, ó, cruzando o eixo x, exatamente no x igual a 2. Ou seja, para valores de x que são maiores do que 2, nós temos a função g de x sendo uma função positiva. Isso porque o gráfico está na parte superior do eixo x. Tudo bem? Agora, para valores de x que são menores do que 2, nós temos a função g de x sendo negativa porque o gráfico encontra-se na parte inferior do eixo x. Agora, pessoal, o próximo passo é nós fazermos a análise do sinal das duas funções simultaneamente, tá? Como é que faz isso, Ferreto? Vem comigo aqui, ó. Olha só. Eu estou traçando aqui, ó, retas horizontais para representar o eixo x, tá? Ou seja, o eixo das abscissas. A primeira reta, nós vamos analisar o sinal da função f de x. A segunda, analisar o sinal da função g de x. E a terceira reta aqui, pessoal, nós vamos ter o quê? A adição da função f de x com a função g de x. Ou seja, aqui embaixo nós vamos ter f de x somado com g de x. Tudo bem? Como assim, Ferreto? Vem comigo aqui, ó. Olha só. Repare que a raiz da função f de x é 5. Então, vamos colocar aqui no eixo x, ó, o valor 5 aqui, beleza? E a raiz da função g é x igual a 2. Então, mais ou menos aqui assim, nós vamos colocar o 2. Vamos colocar agora um pontilhado aqui, ó, na vertical só para nos localizarmos, tá? Mais ou menos assim. Então, nós vamos ter aqui embaixo, ó, o 2, tudo bem? E aqui embaixo nós vamos ter o 5. Beleza? Agora, aqui na função f de x, imagine um x aqui, ó, maior do que 5. Nós vamos ter, então, que a função ela é positiva. E o módulo da função positiva é a própria função. Concorda comigo? Então, para valores de x maiores do que 5, a função f de x fica ela mesma, ou seja, x menos o 5. Agora, por outro lado, ó, pessoal, para valores de x menores do que 5, nós temos que a função f de x será uma função negativa. E o módulo dessa função negativa será o oposto dela. Qual é o oposto dessa função x menos 5? Troca o sinal dos elementos, ou seja, fica menos o x mais o 5. Beleza? Então, para valores de x menores do que 5, a função f de x ela se transforma em menos o x mais o 5 aqui e menos o x mais o 5 aqui. Ok, pessoal? O que eu estou fazendo aqui, ó, é um modelo prático para nós determinarmos o resultado, ou seja, f de x mais g de x. Tudo bem? Agora, em relação à função g de x. Reparem que para valores de x que são maiores do que 2 aqui, ó, nós vamos ter a função sendo positiva. Então, vem aqui na função x, ó, e para valores de x maiores do que 2, a função g de x fica exatamente o x menos o 2. Ou seja, nós temos aqui, ó, o x menos 2 aqui, e aqui nós temos o x menos o 2 também. Agora, por outro lado, para valores de x menores do que 2 aqui, ó, nós temos que a função fica negativa. Agora, módulo da função negativa é o oposto dela. Qual é o oposto de x menos 2? Menos o x mais o 2. Então, à esquerda, ou seja, valores de x menores do que 2, a função g de x é representada por menos o x mais o 2, ou seja, o oposto dela. Beleza? Agora, pessoal, se nós queremos descobrir f de x mais g de x, o que a gente faz nesse dispositivo prático? A gente vai somar, já que a gente quer fazer f de x mais g de x. Então, some ali as colunas. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, somando aqui, ó, menos o x mais 5, somado com menos o x mais 2, como é que fica aqui embaixo? Ó? Menos o x com menos x, isso fica menos o 2x. 5 somado com 2, isso fica mais o 7. Beleza? Agora, aqui no meio, ó, somando esse menos x com esse mais x, nós vamos cancelar o x
E somando 5 com o menos 2, nós ficamos com 3 aqui. Agora, somando x menos 5 com o x menos 2, nós teremos o seguinte, x mais x, isso dá 2x. Agora, menos o 5 somado com o menos 2, isso fica menos o 7, ok? Então, pessoal, o que nós vamos ter é o seguinte, ó, o resultado, ou seja, módulo de x menos o 5, somado com o módulo de x menos o 2, esse resultado será uma sentença do seguinte tipo, olha só, será igual a menos 2x mais 7 se o x for menor do que 2. Então, vamos colocar aqui, ó, menos o 2x mais o 7, isso se o x for menor do que 2. Tudo bem? Agora, se o x estiver entre 2 e 5, inclusive eles, tá? Essa função assumirá valor 3, ou seja, isso daqui será exatamente igual a 3, isso se acontecer do x ser maior ou igual a 2, tá? E menor ou igual a 5. Pessoal, nós colocamos aqui o sinal de igual pelo seguinte, se o x for igual a 2 ou o x for igual a 5, nós vamos zerar, então, o x menos 2 ou vamos zerar aqui o x menos 5. Para valores de x maiores do que 5, nós teremos, então, 2x menos o 7. Ou seja, se o x for maior do que 5. Ok? Certo, então, pessoal, neste item E, nós fomos obrigados a fazer uma análise mais aprofundada, utilizando a definição de módulo e também aquele quadro prático para chegarmos à resposta, que foi uma sentença. A resposta depende de qual valor de x que será colocado naquele módulo para descobrirmos o resultado. Beleza, pessoal? Uma coisa, olha só, nas próximas aulas será abordado bastante função, vamos ver equações modulares, inequações modulares, e essa parte de definição é muito importante para o entendimento completo dessas aulas que virão. Beleza? Pessoal, é o seguinte, ó, se você gostou da aula, clica ali em curtir, tá? Divulga aos seus amigos o canal e nós nos vemos nas próximas aulas. Beleza? Bons estudos para você e até mais!